que eu quero apresentar para vocês é que nós vivemos a era do cumprimento escatológico. Agora lembra, esses eram os pressupostos dos autores do Novo Testamento. Então, eles viviam a era do cumprimento escatológico. Então, a ideia que a gente precisa ter em mente aqui é que eles criam acertadamente que com Jesus os últimos dias começaram. Então, nós temos aqui, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11, que nos mostra isso. Nós também vamos olhar 2 Timóteo, capítulo 3, para perceber essa realidade. Mas vamos olhar aqui, 1 Coríntios 10, 11, que diz o seguinte, estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplos e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Então eles percebem que o fim dos tempos chegou, certo? E a marca para isso é a vinda de Jesus como Messias. Vai comigo lá para 2 Timóteo, capítulo 2, ou capítulo 3, na verdade, verso 1. Ele diz o seguinte, mas vocês precisam saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então Paulo está dizendo, olha, nós já estamos nos últimos dias e esses últimos dias trarão para nós tempos difíceis. Jesus inaugurou, ele cumpriu a era escatológica, tá certo? Então, o que é que isso significa? Isso significa que as profecias do Antigo Testamento começaram a se cumprir de modo mais claro com a vinda do Messias, tá certo? E esse Messias, como nós sabemos, é o Senhor Jesus, tá bom? Esses últimos dias também estão relacionados com a nova aliança, tá certo? E aí você precisa entender e estudar todos os textos que falam sobre a nova aliança no Antigo Testamento. Mas se a gente quiser voltar para um uso desses textos, a gente pode voltar para Atos capítulo 2, quando o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte, verso 16, verso 15, né? Ele está falando lá do evento do Pentecoste, ele está ajudando os ouvintes a interpretarem este evento. E ele vai dizer o seguinte, estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Então, o que é que Pedro está reconhecendo? Ele está dizendo, olha, se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Joel. E o profeta Joel falou que isso aconteceria nos últimos dias. Então, eles estavam vivendo o cumprimento da era escatológica, tá certo? Então, toda vez que você for interpretar os usos do Antigo e Novo Testamento, você precisa entender que essa era a maneira como os autores do Novo Testamento interpretavam o Antigo, tá certo? Aqui nós também temos Zacarias capítulo 9, verso 9 e 10, dizendo a vinda do rei messiânico com julgamento e salvação, cumpre o verso 9 em sua entrada triunfal, mas deixa o verso 10 aguardando para um cumprimento futuro, tá? Então essa é a razão também pela qual nós explicamos, ou como nós explicamos as duas vindas de Cristo, tá joia? Deixa eu ler então aqui rapidamente o texto de Zacarias para vocês. Capítulo 9, verso 9 e 10. Alegrem-se muito, ó filha de Sião. Exultem, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então isso é cumprido em Mateus capítulo 21, verso 5. Agora, quando a gente vai para o verso 10, ele diz, destruirei os carros de guerra de Efraim, os cavalos de Jerusalém, os arcos de guerra serão destruídos, e ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até os confins da terra. Quando a gente olha, então, para a realidade de Israel, na época de Jesus, isso não aconteceu. E aí, em Atos capítulo 1, verso 6, os discípulos estão aguardando. Será esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino? E ele diz, não vos compete saber o
tempo. Só uma nota de rodapé sobre isso. Algumas pessoas acham que essa pergunta, ela modifica a natureza do reino. Jesus veio estabelecer um reino físico, mas Israel rejeitou, então ele mudou a natureza do reino de físico para espiritual. Mas observe que a resposta de Jesus, ela não corrige a perspectiva dos discípulos sobre o reino, ela corrige sobre o tempo, dizendo, olha, de fato, os últimos dias foram inaugurados, mas não foi consumado. Existem alguns aspectos para o cumprimento dos últimos dias que ainda aguarda a execução. Tá joia?